Olá, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo reine em cada coração. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. Quero trazer a mensagem de Deus para todos que estão nos assistindo. Vamos estar meditando aqui na passagem muito conhecida que se encontra em Lucas capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. E assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Antes de entrar no mérito dessa mensagem, quero dizer a todos que estão nos assistindo que dê um joinha, compartilhe, se inscreva no canal, para que o YouTube venha impulsionar para que outros possam ser alcançados. Desde já agradeço a todos. Então vamos à mensagem. Quem era Zaqueu, o publicano? Segundo o texto de Lucas, conforme já lemos, no capítulo 19, versículo 2, podemos ver que Zaqueu era um publicano, líder de todos os cobradores de impostos da região. Sendo assim, era muito rico. E o que era um publicano naquela época? Durante o domínio de Roma, a sociedade nos tempos de Zaqueu estava totalmente dividida em muitas classes, sendo que dentre elas havia uma classe chamada de publicano. Conforme nós lemos no versículo 1 do capítulo 19 de Lucas, que diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E o texto completa assim: ele era um chefe dos publicanos, era rico. Então os publicanos nada mais eram que uns cobradores de impostos. Assim sendo, eles recolhiam os tributos de casa em casa, em cidade. Podemos observar que a reputação dos publicanos era muito criticada. Muitos deles cobravam imposto acima da taxa imposta por Roma, ou seja, extorquiam o povo. E o pior no caso de Zaqueu era que ele fazia isso com o seu próprio povo, que eram os judeus. Conforme observamos nesse panorama, podemos concluir que a vida de Zaqueu não era fácil. Ele pagava um alto preço pela sua ganância, pela sua sede de poder, e também por seu amor ao dinheiro. Então a perseguição era
constante aos publicanos daquela época. Por isso, eles eram excluídos da sociedade, sendo impedidos de fazer muitas coisas. E todo o tempo era chamado de ladrões e traidores. Então ele não era bem visto pela sociedade daquela época. Vamos ver a história de Zaqueu. Zaqueu era um judeu. Ele conhecia a lei de Moisés, conhecia a palavra de Deus, porém vivia um tempo ruim, um tempo no qual os fariseus e saduceus distorciam a palavra pelas suas tradições. Nós observamos nos relatos da palavra de Deus, que diz que na casa de Deus havia comércio. Nós podemos observar aquele episódio que Jesus entrou no templo e que ele chegou, derrubando tudo. Então você vê que havia comércio na casa de Deus. Não havia um cuidado com as viúvas, muito menos os órfãos. Então, portanto, nesse contexto, Zaqueu acabou se corrompendo, dando vazão ao seu desejo de ganância e poder, tornando-se assim um publicano. Mas como Zaqueu conhecia a palavra de Deus, ele ouviu falar de Jesus e que ele estava por perto. Algo foi despertado dentro dele. Era a sua sede de conhecer a Deus e por fim se sentir completo. Então, durante todo o tempo em que ele viveu como judeu e principalmente como publicano, não encontrou o que precisava para que o vazio no seu interior fosse preenchido. Então podemos observar agora, Jesus estava passando o que ele procurava, o que procurou pela vida inteira, mas nunca encontrou, estava ali passando, indo ao seu encontro. E se ele conseguisse falar e se encontrar com Jesus, ele poderia enfim achar o caminho para a salvação. Então que Jesus veio para salvar. Jesus veio para perdoar os pecados. Não importa a situação que a pessoa se encontra, o homem se encontra, mas Jesus pode transformar a vida, pode mudar o curso da sua história. E com Zaqueu não foi diferente. Ao ler essa passagem sobre Zaqueu, algo nos chama a atenção, pois o publicano não mediu esforços para ver Jesus. Com isso concluímos que dentro dele havia um desejo ardente de ver a Cristo. E isso foi muito importante para que Zaqueu tivesse um encontro com Jesus. Ele desejava, e não importava os obstáculos que estivessem na frente dele, ele iria passar por cima de todos. Vejamos agora quais os obstáculos que Zaqueu enfrentou para achar o caminho da salvação. Muitos encontram obstáculos para achar o caminho da salvação, muitos empecilhos. Às vezes os amigos, pensando que os amigos vão debochar, os amigos vai, como diz, vai, uma forma ou de outra, se escarnecer. Mas aqui nós observamos que Zaqueu não olhou para esse tipo de obstáculo. Primeiro, o obstáculo que ele encontrou, a barreira da grande multidão. Ao chegar no lugar onde Jesus estava, havia uma grande multidão, uma enorme barreira na frente dele, impedindo de ver Jesus. Outro obstáculo, a barreira da pequena estatura. Zaqueu era pequeno, sendo agora uma dificuldade que estava nele e não ao seu redor. E outro obstáculo, das críticas. As pessoas criticaram Zaqueu e murmuravam dentro de si, porque ele era um pecador.
publicano e não o achava digno de conhecer a Cristo. Diante de toda perseguição e rejeição que ele sofreu ao longo da sua vida, ainda agora enfrentou muitos obstáculos para se encontrar com Jesus. Mas aquele era o dia marcado e Jesus foi ao seu encontro. Mas ele era o dia marcado mesmo, então ele não se importava com nada que estava ao seu redor. O que aconteceu com ele? Com Zaqueu? Da dor do desprezo, deu lugar à alegria, ao saber que Jesus estava passando. A alegria radiava no peito de Zaqueu, e ele não mais se importou com o desprezo. Ao ver os outros obstáculos que estavam na sua frente, não mais sentiu a dor do desprezo, mas sim teve ousadia e se esforçou para ver Jesus. Como isso, podemos tirar 3 lições dessa linda história de Zaqueu. Jesus nos vê e nos conhece até mesmo no meio da multidão. Mesmo que naquela hora a multidão fosse grande, e levando em conta que aumentou após a cura do cego do Bartimeu, Jesus acha Zaqueu em cima da figueira e o chama pelo nome. Isso nos mostra que ele nos conhece e sabe exatamente quem somos. Por isso, ele vai ao nosso encontro até mesmo quando não esperamos, pois ele sabe e conhece o íntimo do nosso coração. Então, não importa o que os outros pensam de você, caros amigos que estão nos assistindo, mas sim importa que Jesus te ama e quer te encontrar também. Como encontrou Zaqueu encontrou Jesus, e Jesus está querendo ter um encontro contigo. O trabalho de Zaqueu era deplorável, afligindo o seu próprio povo. Por isso Zaqueu era totalmente rejeitado por todos. Porém, Cristo vai ao seu encontro e não com palavras de rejeição, mas sim com palavras de vida eterna. De fato, por isso mesmo que as pessoas ao seu redor o desprezem, Cristo estará sempre de braços abertos para te dar a vida. Não importa que os seus amigos estão desprezando, não importa o que eles pensam de você, mas abre seu coração para Cristo. Cristo está de braços abertos para receber aqueles que o buscam, aqueles que querem ter um encontro com Cristo. Quando a luz de Cristo se encontra com a nossa vida, até aquilo o que usávamos para o mal, passamos agora a usar para o bem. O caso de Zaqueu. Zaqueu aceitou o seu trabalho provavelmente por ganância e poder. Porém, depois que a vida entrou em sua casa, o seu dinheiro passou a ser um instrumento de amor e compaixão aos pobres. Portanto, até mesmo o passado, experiência negativa pode ser agora instrumento para a glória de Deus, ajudando e fortalecendo ao próximo. Chegamos ao final, na conclusão dessa mensagem, que chegamos neste relato sobre Zaqueu, é que Jesus ama o perdido e vai ao seu encontro com o seu amor e vida eterna, não olhando e fazendo acepção de quem somos ou que podemos ter feito no passado. Mas Jesus nos ama, Ele quer salvar aqueles que o quer em busca da salvação. Essa é a mensagem que eu tenho para todos aqueles que estão nos assistindo. Que não importa o que os outros pensem de você, não importa que você quer ter um encontro com Cristo. Vai a Cristo, porque Ele tem a vida eterna e tem salvação para a sua alma. Que Deus abençoe rica e abundantemente na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
agora deixo aqui uma mensagem de ânimo, que Jesus pode fazer algo de extraordinário em sua vida. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Amém.